da CBN. De volta aqui ao Jornal da CBN, Cássia Godoy e eu temos a oportunidade agora de conversar com o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, a quem a gente agradece pela gentileza de estar conosco. Bom dia, governador. Bom dia, é um prazer falar com você novamente, Milton, com a Cássia e com todos os ouvintes. Bom dia, governador. Governador, já dá para dizer quando chega o lote das vacinas Sputnik autorizadas pela Anvisa? Ontem nós tivemos uma reunião da Amazônia do Nordeste com o presidente do Fundo Soberano Russo e com a equipe que trata da vacina na Rússia, e houve a definição de que, com a evolução do cumprimento dos procedimentos orientados pela Anvisa, nós vamos receber este primeiro lote autorizado pela agência no mês de julho, mês 7. E houve também a definição de que haverá um novo cronograma, uma vez que o que havia sido contratado inicialmente foi, na prática, revogado inicialmente pelo atraso, depois pelo conteúdo da decisão da Anvisa, demandando, portanto, uma repactuação desse cronograma, que agora deve ser entre o mês 7 e o mês 9, entre, portanto, julho e setembro. Lembrando que, inicialmente, nós teríamos recebido já 2 lotes, maio e junho. Agora ficou para julho em diante. Eu espero que com isso nós consigamos evoluir na vacinação, uma vez que nós ainda estamos em patamares muito aquém daquilo que o Brasil precisa para vencer definitivamente este terrível problema que está trazendo tantos sofrimentos para as famílias brasileiras. Agora, governador Flávio Dino, já existe uma expectativa, uma estimativa, melhor dizendo, de qual deve ser o impacto da chegada dessas vacinas Sputnik para o cronograma de vacinação do Estado? Tem uma expectativa, por exemplo, de que esse cronograma possa ser cumprido num tempo menor? Já tem uma estimativa nesse sentido? Se o contrato for atendido exclusivamente para cada estado contratante, eu tenho certeza que isso garante que nós possamos imunizar toda a população adulta até o mês de setembro. No caso do Maranhão, veja que são 4.200.000 doses, isso significaria 2,5 milhões praticamente, de 2.200.000 pessoas imunizadas. Com mais as entregas do Plano Nacional, nós praticamente chegaríamos a 100% da população. Por que eu coloco isso em termos de possibilidade, Cássio? Há ainda o diálogo com o Ministério da Saúde, se eles exercerão uma espécie de direito de preferência que os governadores pactuaram nacionalmente em torno destas vacinas. Ou seja, o ministro Queiroga, em algum momento, vai ter a possibilidade de dizer se quer ou não incorporar o PNI. Se incorpora o PNI ao Plano Nacional, significará a redistribuição de todas essas doses de vacinas nos 27 estados, e não apenas nos estados que contrataram. Então nós temos ainda essa bifurcação no caminho, mas nós estamos prontos para qualquer cenário. De todo modo, falando em termos nacionais, são 37 milhões de doses a mais, garantindo, portanto, que nós possamos chegar no mês de setembro, outubro, com um patamar melhor de vacinação e sonhar, inclusive, com a suspensão ou atenuação de medidas restritivas, como, inclusive, a Organização Mundial da Saúde está cogitando em nível global. Hoje não podemos, quem sabe com estas e outras vacinas, possamos já no fim do ano ter um cenário social e econômico melhor do que o que temos atualmente. Deixa eu pegar aqui 2 oportunidades de diálogo. Primeira, no diálogo ontem com o presidente do Fundo Soberano da Federação Russa, saiu alguma informação sobre que tipo de trabalho o fabricante da Sputnik está desenvolvendo para tentar ampliar a autorização aqui no Brasil diante da Anvisa? A resolução da Anvisa tem 28 itens. Ontem nós percorremos estes 28 itens e vimos que não há, nem sob a ótica dos estados, nem sob a ótica do Fundo Soberano da Rússia,
nenhum empecilho intransponível. Pelo contrário, nós estamos avançando dia a dia com todos aqueles procedimentos. Há um grupo técnico que cuida só disso, só do atendimento desses 28 itens. Isso tanto em nível dos estados adquirentes, quanto também em relação ao fornecedor. Então, foi uma reunião muito positiva, eu diria. Eu acredito, sim, que nós vamos ter essa primeira entrega autorizada pela Anvisa, uma espécie até de uma fase 4 de testes, né, que foi, na prática, demandada pela Anvisa, e com isso nós acreditamos que haverá liberação subsequente de outros quantitativos até chegar nos 37 milhões de doses. Eu tinha falado em 2 diálogos, o segundo diálogo é em relação ao que o senhor falou da expectativa de que o governo, através do Ministério da Saúde, poderia requerer essas vacinas para o Plano Nacional de Imunização. Como é que está o diálogo com o ministro Marcelo Queiroga? Nós mantemos com todos os ministros, os 4 que passaram pelo Ministério da Saúde, sempre a visão de que nós temos muitas divergências em relação à condução do presidente da República, mas em relação ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que é tripartite, nós temos que procurar protegê-lo o máximo quanto possível. Então, por exemplo, o ministro veio ao Maranhão e eu o recebi, claro, reunimos, houve decisões importantes, inclusive com a destinação naquele momento de um lote extra de vacinas por conta do risco da cepa indiana, naquele momento, em razão de um navio, de modo que nós procuramos manter estes canais técnicos desobstruídos desde sempre. Então, a gente tenta não ouvir muito os desatinos do presidente da República e manter essa relação com o Ministério da Saúde. Ele tem mantido até aqui orientações, na nossa visão, mais adequadas no que se refere a máscara, distanciamento, tem procurado acompanhar essa questão da vacinação. Então, eu diria que dentro do que é possível, nós temos conseguido fazer ações conjuntas, que é o que a população precisa nesse momento, o Brasil precisa nesse momento. Quando nós observamos a situação da vacinação por faixa etária, a gente observa que o Maranhão é um destaque. Tem cidades como São Luís já vacinando adultos de 26 anos sem comorbidades. Eu imagino, governador, que com isso a gente tenha tido uma procura de pessoas que não vivem no estado para receber essa imunização, pessoas se deslocando até o Maranhão para receber essa imunização. Como que o senhor está lidando com essa questão? É permitido fazer isso? É exigido comprovante de residência? Está havendo um turismo de vacina no estado? O Maranhão tem 217 cidades. Há fatores sazonais, fatores locais, que explicam ritmos diferentes. No caso da ilha, que são 4 municípios, 1.400.000 habitantes somados, nós tivemos um ritmo diferenciado por uma série de razões, desde a destinação da vacina Pfizer, essa questão da cepa indiana e assim sucessivamente. Então, nós estamos nos 4 municípios, a capital e mais 3, no ritmo bem acelerado. Na vizinha cidade de Alcântara, uma cidade muito conhecida, hoje, inclusive, nós vamos chegar a 100% da população adulta vacinada. Hoje, às 4 horas da tarde, nós vamos entregar uma espécie de certificado de cidade 100% vacinada. Com a primeira dose ou com a segunda, governador, em Alcântara? Com a primeira dose. Com a primeira dose. Uhum. Segunda dose, portanto, daqui a um mês e meio, mais ou menos. Em relação a outras cidades do Maranhão, nós temos cidades que estão com 50, com 55 anos. Então, nós temos, talvez, até um certo deslocamento interno. Isso não há problema. Em relação, porque nós não vamos, obviamente, criar barreiras entre a população do nosso próprio estado. Agora, em relação a pessoas que vêm de outros estados, eu não posso, Cássio, a essas alturas, nem afirmar que sim, nem que não, porque nós nunca tivemos um caso concreto. Nós fazemos, sim, o controle do comprovante de residência. Nos pontos de vacinação do governo do estado, por exemplo, que nós nesse mês de junho estamos chamando de arraial da vacinação, numa alusão às festas juninas, é feito o controle do comprovante de residência. Pode acontecer um caso ou outro, como eu te disse, eu não vou negar, mas nós procuramos controlar, mas deve ser uma coisa muito pequena realmente, proporcionalmente à quantidade de pessoas que nós vacinamos. Então,
De todo modo, é uma contribuição, eu não vejo isso assim como um problema grave que demande, por exemplo, um controle policial, sei lá, algo desse tipo. O importante é vacinar a nossa população, claro que com a máxima prioridade é o Maranhão, e vamos continuar avançando, tenho certeza, com essas ações conjuntas entre estados, municípios, também nós temos apoio de empresas que estão nos ajudando, e com isso vamos avançando. O senhor citou agora o arraial da vacinação, e o senhor tem feito uma série de promoções aí no estado para incentivar as pessoas a tomarem a vacina. E a gente sabe que o grande desafio hoje já é a segunda dose, porque muitos tomam a primeira dose e acabam não voltando para a segunda dose. Essas promoções que o senhor está fazendo é porque ainda existe alguma reticência por parte da população em tomar essa vacina? Durante muitos meses, Milton, houve mensagens contraditórias sobre a vacina. Havia, desde essas anedotas sobre jacaré e coisas similares, anedotas que eu digo porque é trágico e ao mesmo tempo é ridículo, eu diria. E houve mensagens no sentido da inconsistência científica das vacinas. Então, houve, de fato, uma reticência inicial, isso foi sendo superado. Nós temos, Milton, uma situação em que às vezes as pessoas tomam e esquecem, tomam e acham que já estão imunizadas, ou tomam e têm algumas reações desagradáveis, nós sabemos disso. Algumas vacinas, AstraZeneca, dão um efeito adverso, enfim, em algumas pessoas, não em todas, e se sentem desanimadas para tomar a segunda dose. Então, em face desse contexto, eu estou editando um decreto, criando uma espécie de premiação para a segunda dose. É para funcionar como um lembrete, uma animação. E, ao mesmo tempo, você socialmente fazer uma corrente positiva a favor da vacina, tendo em vista estas mensagens contraditórias que o presidente da República, sobretudo, lidera. Veja que até hoje ele não se vacinou. Então, tudo isso acabou sendo necessário. Quer dizer, parece esquisito, mas eu vou editar um decreto criando uma premiação de até R$10 mil, sorteio, né? A pessoa toma a segunda dose, ela ganha um número que vai para o sistema do Ministério da Saúde e vamos fazer esse sorteio. Então, um prêmio de R$1.000, R$5 mil, de R$10 mil, para criar uma animação, eu diria. Então, tem o Arraial, que é um pouco a demonstração da nossa cultura, dos grupos culturais, agora tem essa premiação. Eu considero que isso é necessário. Há quem pense que a consciência cívica, cidadã, deveria prevalecer. Eu também acho. Agora, num contexto em que há mensagens políticas contraditórias, charlatães difundindo mentiras, estas ações promocionais acabam sendo imprescindíveis para que nós possamos avançar na vacinação e nos livrar do coronavírus. Uhum. Governador, como o senhor classificaria a situação da pandemia no estado do Maranhão neste momento? Estabilidade no patamar acima daquilo que nós gostaríamos. Então, nós temos um quadro em que, na minha ótica, na ótica da nossa equipe, nós estamos findando a chamada terceira onda, ou seja, nós passamos por um terceiro ápice, considerando desde o início da pandemia. Tivemos um ápice em maio, junho de 2020, tivemos um ápice no comecinho desse ano de 2021, depois houve uma atenuação em abril, maio houve uma retomada, maio até um pedacinho de junho, e nós consideramos que isso pode ser chamado, pelo menos para fins didáticos, de terceira onda. Então nós temos um declínio muito leve de ocupação hospitalar, também de óbitos e de casos, mas algo assim, no patamar muito, muito alto. O que está acontecendo no Brasil é absolutamente inaceitável no que se refere à naturalização de, 2.000 mortes por dia. Isso é um absurdo total. Então nós combatemos esta naturalização todos os dias, a começar, obviamente, do nosso estado. Então tem dia que a gente tem 28 óbitos, 30, 32, 25, e nós achamos isso, obviamente, inaceitável. Estamos lutando por isso, lutando todos os dias, abrindo leito e fazendo investimento em assistência hospitalar, uma coisa que hoje até fica meio oculto, para garantir que, oculto que eu digo que às vezes não há um acompanhamento desse esforço, é um esforço gigantesco. São 700 leitos de UTI estaduais sendo mantidos a R$ 2.200 por dia, praticamente cada leito. Então é um investimento gigantesco também de recursos humanos, para que com isso a gente possa aí sim ter declínio, e acredito, Cássia, que o cenário
de progressivo declínio dos indicadores epidemiológicos. Com o avanço da vacinação, também há fatores sazonais, eu acredito que a tendência é de melhorar. Erradicar o coronavírus depende de um esforço nacional, uma vez que nenhum estado vai conseguir isoladamente se livrar do coronavírus. Governador Flávio Dino, diante do que já foi dito e levantado, qual a sua expectativa em relação à CPI? Eu considero que a CPI tem grandes conquistas. O presidente da República descobriu o telefone da Pfizer e ligou para a Pfizer. Eu acho que isso é um efeito positivo da CPI. Ou seja, há uma correção de rumos, pelo menos no que se refere à vacinação. Uma negligência escandalosa que houve anteriormente foi substituída por uma atitude de procurar as empresas, coisas que deveriam ter acontecido desde o ano passado. Então, eu acho que a CPI é vitoriosa no que se refere à correção de rumos, pelo menos nesse aspecto. Acho que a CPI vai produzir provas sobre desacertos de gestão, opções de negligência, de imperícia, de imprudência, algumas coisas até dolosas, intencionais, no que se refere a esta ou aquela modalidade terapêutica, sobretudo a chamada máfia da cloroquina, que vai se revelando como um arranjo bastante estranho, bastante perigoso, de interesses que se terceiram em torno dessa falsa polêmica, e acho também que a CPI vai conseguir mostrar que não houve a adequada priorização no aporte de recursos públicos em relação àquilo que era fundamental em cada momento da pandemia, exatamente por essas orientações políticas erradas. Então, acho que a CPI vai conseguir produzir aquilo que lhe cabe, que são provas para o Tribunal da História, eventualmente para os tribunais judiciais, e eu considero que é muito importante essa correção de rumos quanto ao futuro, uma vez que esse segundo semestre é decisivo para o mundo e decisivo para o Brasil. Tá certo. Só para fechar aqui a nossa conversa, governador, logo que eu fui abrir aqui, lhe apresentar, eu vi que o senhor está aqui no PCdoB. Até quando o senhor fica no PCdoB? Quando é que eu anuncio o senhor no PSB? Eu estou vendo isso porque sobra muito pouco tempo para essas tratativas hoje. Realmente, na prática, é muito difícil você se deter assim, detalhadamente sobre isso. Então, o tempo é mais lento mesmo. E eu estou vendo como hoje, inclusive, o Congresso vai examinar projetos de mudança das regras do jogo. A minha posição hoje é no sentido da convergência da União, porque considero que há uma legislação que aponta nesse rumo de redução do número de partidos, 33 partidos. Acho que nos próximos anos nós vamos, em todos os campos políticos e ideológicos, ter uma redução, fusões, incorporações, frentes políticas, federações estatutárias. Acredito que nós vamos chegar aí a 10, 12 partidos no Brasil. Então, eu participo dessa visão de que, independentemente de você considerar isso certo ou errado, não se trata desse debate, é uma tendência da reconfiguração do sistema partidário no Brasil. E considero que o PCdoB e o PSB têm alianças históricas, similitudes, convergências, no estado de Pernambuco, por exemplo, em outros lugares, nacionalmente, desde o tempo de Miguel Arraes, passando por Eduardo Campos, um amigo muito querido que eu tinha. Então, eu venho fazendo esse debate já há alguns anos. Eu acho que nesse mês de junho, no meio dos nossos arraiais da vacinação, vamos ter também algum tipo de definição sobre isso. Acredito que nas próximas semanas, Milton, vamos ter uma definição sobre qual será o rumo do nosso partido e o meu particular nesse contexto. Tá certo. Governador, quero agradecer a sua gentileza de trazer as suas informações aí do estado do Maranhão, falarmos aí sobre o cenário brasileiro. Na sequência aqui nós vamos chamar uma informação que talvez agrade ao senhor aí, porque a Anvisa aprovou a importação da vacina Sputnik por mais 7 estados agora. Sim, eu tenho acompanhado todos os dias, é um esforço grande aqui do Nordeste e da Amazônia para obter essa chance de melhorar a fila. Muito obrigado a você, Milton, e muito obrigado também a Cássia, todos os ouvintes. Muito obrigado. Bom dia, governador. Tá certo, obrigado, governador Flávio Dino, que é governador do estado do Maranhão, e eu disse assim, vamos falar sobre esse assunto, é porque a Gabriela Echenique já está na ponta da linha ali para confirmar isso para a gente. Gabriela, bom dia.